Vitória, bom dia, minha querida. Daniel 6:10. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa. E ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. E eu estava olhando esse texto e lembrando, né, de como foi que Daniel chegou nesse lugar que ele estava. Na Babilônia, cativo, preso, junto com o povo, mas ele foi escolhido entre os jovens mais belos, mais cultos, mais inteligentes, estudados, para ajudar ali a compor o conselho, né, os homens de Faraó, né, para poder, ajudar a administrar o reino ali, né, do rei. E aí, o que acontece? Que eu estava olhando, né, as pessoas, quando não têm o que falar de você, tem que mentir para falar mal de você, não é? E eu estava até ouvindo esses dias essa frase: seja tão honesto, seja tão verdadeiro, que se alguém quiser falar mal de você, vai precisar mentir. Vai precisar mentir. E olhando ali Daniel 6, se você começa lá no primeiro capítulo, o rei que estava de olho em Daniel. E como ele estava escolhendo os jovens para estar mais perto dele, para ajudar no seu governo, Daniel se destacou. E o rei estava de olho em Daniel e os colegas dele percebeu que Daniel estava para ocupar um dos cargos mais importantes, né, que é governar, o governo ali. E eles ficaram ali enciumados e falaram: olha, nós precisamos achar alguma coisa em Daniel para ele não pegar nosso lugar, porque ele está se destacando muito. E aí eles falaram: mas não tem como ele não tem nada. Ele não tem nada na vida de Daniel que o denuncie, não tem nada na vida de Daniel que a gente pode acusá-lo de alguma coisa, né? Diz assim, ó, ele fala assim, no versículo 4 de Daniel 6, fala assim: não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Então eles falaram: não tem como a gente impedir esse cara de chegar no topo, porque ele não tem nada que a gente pode acusá-lo de desonestidade, de corrupção. Ele é muito correto. E aí no versículo 5 fala: nós nunca encontraremos algum motivo forte suficiente para denunciar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à fé que ele professa, à fé que ele tem. E foi exatamente aí que eles fizeram. Eles prepararam uma cilada, né? E convenceram o rei de que Daniel não o respeitava o suficiente, não o adorava o suficiente. E aí tiveram que colocar isso aí. E o rei tinha um amor especial por Daniel, tinha um carinho especial por Daniel. Quando o rei fez o decreto, ele não sabia que aquele decreto iria prejudicar Daniel. Falou assim: como assim? Tem pessoas que não estão prestando culto a outro Deus, né? E aí, quando chegou esse decreto, a primeira reação de Daniel foi continuar fazendo o que ele já fazia antes. E a minha pergunta para você hoje é: o que você faz rotineiramente? Todos os dias você tem o costume, você tem o hábito de estar na presença de Deus, de ir na presença de Deus? Porque muitas vezes nós corremos para a presença de Deus quando as coisas ficam difíceis. E eu quero desafiar você hoje para fazer como Daniel fazia. Daniel tinha uma rotina com Deus, tinha um tempo com Deus todos os dias. Por isso que quando o decreto chegou, quando ele viu o decreto, ele sabia que aquele decreto poderia custar a vida dele. Ele corria o risco de morte, de morrer, por causa daquele decreto. E fala que a atitude de Daniel foi fazer o que ele já costumava fazer. Ele tinha decidido no coração dele há muitos anos, era essa rotina, ele orava 3 vezes ao dia. Eu costumo dizer que Daniel orava 3 vezes ao dia para não perder a conexão. Ele orava de manhã, ficava conectado ali a manhã inteira, e aí com os afazeres do dia, quando a conexão ia, que ele ia pensar em outras coisas,
Ao meio-dia, na metade do dia ele orava de novamente, ficava conectado o tempo todo, à noite ele orava de novo, então não perdia a conexão com o Senhor. Então, o que você faz quando recebe uma notícia difícil? Quando você é decepcionado, quando você é frustrado? A nossa reação na hora é tentar resolver, tentar solucionar os problemas. Isso é uma coisa natural do ser humano. Os problemas se apresentam, a gente quer resolver, a gente quer ficar livre. Só que o que eu fiquei muito impressionada, assim, o que me impressiona na vida de Daniel, fala que ele não mudou a rotina dele, ele continuou fazendo o que ele fazia. O que ele fazia? Ele buscava Deus. Então, assim, eu não estava presente nessa oração de Daniel. Aqui não fala exatamente tudo que ele disse, né? O jeito que ele falou. Mas fala assim, ele fala o principal. Que quando ele ouviu o decreto, que foi publicado, que iria custar a vida dele, porque ele não ia deixar de fazer o que ele já fazia. Ele se ajoelhou, orou, agradecendo. Eu imagino Daniel chegando diante de Deus e falando assim, é uma injustiça. Eu vou passar por isso. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que eu tenho de passar por isso, porque algo eu tenho para entregar nesse tempo, que o Senhor quer que eu entregue nesse tempo, que o Senhor quer que eu receba e que eu entregue nesse tempo. Então Daniel não chegou pedindo para Deus resolver e livrar ele desse decreto. Chegou para Deus e falou assim, e aí, Senhor, o que eu vou fazer dessa vez? Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade e o privilégio de estar nesse lugar. Ele estava ali, ocupando lugares altos, mas era um escravo. Não estava no país dele. E Daniel chegou diante de Deus, fala que a primeira coisa que ele fez quando soube do decreto foi ajoelhar e agradecer. Fiquei olhando e falei, gente, às vezes o nosso primeiro impulso é meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nós temos uma ansiedade muito grande de pedir para Deus nos livrar das coisas. E muitas vezes, se você observar na palavra de Deus, todas as vezes que algum filho, algum servo de Deus passou por algo difícil, por algo extremamente difícil, no caso de Daniel, correndo o risco de perder a vida dele, em todos os momentos que esse servo, esse filho buscou a presença de Deus, ele não ficou livre dos problemas, ele teve que passar por todos e por cada um dos problemas, porque os problemas que se apresentam para nós são um processo. A gente não sabe quando eles vão ser resolvidos. A gente não sabe quando vai terminar. Mas nós temos uma certeza. Tem uma certeza que eu e você temos. Jesus garantiu que estaria conosco todos os dias. Sabe, lá em Salmo 32:10 fala assim, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. Não está falando que aquele que teme ao Senhor, aquele que confia no Senhor, não tem problemas, não tem dificuldades. Tem dificuldade, tem dores, tem problemas, só que ele não olha para as dores, ele olha para as misericórdias. Porque ele vê as misericórdias do Senhor ali com ele, naquela situação. Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Porque Deus assume a responsabilidade da nossa vida, da nossa história. Então, o que a gente tem que fazer na hora da dor, na hora da dificuldade? Nos ajoelhar. O que é ajoelhar? Você fala assim, eu tenho um problema no joelho. Nos ajoelhar é dizer assim, Senhor, o Senhor é maior na minha vida do que este problema. Maior é o Senhor que está dentro de mim, que está comigo nessa batalha, do que qualquer coisa que me cerca. Aqui no Salmo 32:10 fala, o ímpio tem muitas dores. Os olhos, o que é ímpio, gente? Se essa pessoa que estou falando ímpio aqui, você não tem ideia de quem seja. Ímpio é aquele que não busca a presença de Deus. É aquele que não está na presença de Deus, que não tem ideia do que Deus pode fazer por ele. Então a misericórdia, ele não consegue enxergar a misericórdia o cercando, consegue enxergar só aflições, angústias e desespero. E por que você tem agido como alguém que não conhece quem colocou você nessa situação, quem permitiu que você estivesse nessa situação? Quem criou você, quem criou cada célula do seu corpo, ele te cerca de misericórdia. Então o que está cercando você? É um divórcio? É uma traição? É uma exclusão? É um desprezo? É um bullying? É um câncer? O que está cercando você?
Deus quer que você olhe que quem está cercando você é a misericórdia dele. E a palavra de Deus diz que a misericórdia dele dura para sempre. E aí Daniel chegou diante de Deus e falou: Senhor, eu te agradeço. Não entendo por que esse povo inventou mais essa, mas eu agradeço porque eu tenho a oportunidade de que o Senhor seja conhecido nesse lugar, através da minha vida, através da minha história. E Daniel agradeceu pela oportunidade de estar naquela dificuldade, naquele problema. E se você for ler todo o capítulo 6, for ler a história de Daniel, você sabe que ele foi lançado na cova dos leões. E nenhum arranhão, nada aconteceu com ele, porque a misericórdia do Senhor o cercava. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, quando vier as suas dificuldades, quando vier os seus problemas, se ajoelhe diante do Senhor e agradeça, porque algo Deus quer derramar sobre você nessa dificuldade. E algo que for derramado em você vai atingir as pessoas que você mais ama. Porque se a nossa vida fosse sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, não tinha ninguém nessa live. Não tinha ninguém buscando alguma coisa vinda de Deus. E as dificuldades, os problemas que nós passamos, nos aproxima de Deus, porque a gente sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede e pensa. E Ele é o único que tem o tamanho do vazio do nosso coração. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, eu queria dizer para você que há coisas que você precisa fazer quando você passa na dor, quando você passa por dificuldades. A primeira coisa é se render, aquietar seu coração e saber que Deus está trabalhando, que você é povo de Deus, você é rebanho do pastoreio dele, é Ele que pastoreia você, é Ele que cuida de você, é Ele que te protege. Sabe, lá no Salmo 23, 6 fala assim: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Porque você é a habitação de Deus, você é casa de Deus. Então, eu não sei por qual luta, por qual dificuldade você está enfrentando hoje, mas faça o que Daniel fez. Não se desespere frente à morte, não se desespere frente às suas dores, porque a misericórdia do Senhor está cercando você. Diga para o Senhor o que é para eu fazer, o que está na minha mão para fazer, que eu preciso fazer. Muitas vezes nós queremos ficar livre das tentações que nós temos, queremos ficar livre do pecado, queremos ficar livre, queremos nos santificar e ficamos lutando contra o pecado. Eu tenho que deixar de fazer isso, eu tenho que deixar de fazer aquilo, eu não posso, a pessoa que ela luta com peso, eu não posso comer isso, eu tenho que fazer dieta disso, eu não posso comer uma batatinha, e fica só nas coisas que você não pode fazer. E a sua luta contra a tentação, contra o pecado e contra as suas dores são intermináveis, não tem um descanso, não tem um sossego, você não dorme. Porque você fica pensando nas coisas que você não consegue fazer, nas coisas que você não pode fazer. E parece que o desejo de quando você não pode fazer, quando você está impotente, ele aumenta. De continuar ali olhando, é uma pessoa que não aceita consolo, não aceita o conforto do Espírito Santo, não aceita a ação, fica querendo, achando que é algo que ele precisa deixar e fica lutando ali contra eu tenho que deixar. E hoje eu quero trazer para você que quando Daniel chegou diante de Deus para agradecer tudo o que ele estava passando, porque ele se dispôs a fazer o que precisava ser feito. Lá em Eclesiastes 11:6 fala assim: logo ao amanhecer, semeia a tua semente, e à tarde não repouses a mão, pois não sabes qual das tuas obras vai prosperar, esta ou aquela, ou ambas serão boas. Você começa, ao invés de falar, eu não posso fazer isso, pergunta para Deus o que você pode fazer. E o que estiver na sua mão para fazer, você não para de fazer. Acordou de manhã, você já faz. Qual que é a primeira coisa a fazer? É se render a Deus. E dizer, Senhor, minha vida está aqui, está um caos. Eu não vou ver o que eu não dou conta, o que eu não posso. Eu vou ver o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer. E o que o Senhor quer me fazer, Espírito Santo de Deus, me oriente, me guie. Sabe, quando Deus me chamou para fazer essas lives aqui com vocês, eu falava, quem sou eu na fila do pão para ensinar alguma coisa? Sabe?
E eu descobri que eu não tenho como ensinar vocês, como dizer para vocês coisa certa ou errada, mas eu só tenho que vir aqui e falar a palavra e ler a Bíblia, porque ela é suficiente, é poderosa para atingir o coração de vocês. Então eu decidi ser a ponte. Se tudo que eu falar aqui vocês não ouvirem, eu tenho certeza que os textos que eu leio aqui da Bíblia vocês vão ouvir. Vocês vão escutar, vão cair como semente, porque a palavra de Deus ela é viva. Ela é viva e ela vai produzir em você vida toda vez que você ouvir. Se você não lê a Bíblia em nenhum momento do dia, mas você ouviu nessa live um versículo que seja, talvez você não prestou atenção no resto, mas você prestou atenção em um versículo que fosse. Você não precisa lembrar de nada que eu falei. O texto que eu li é a semente que você precisa para a porção do seu dia. Para o seu dia ser um dia transformador, um dia de cura, um dia de vitória. Porque o que eu falo aqui, até eu falo, vocês já sabem que quando eu sempre falo Espírito Santo, que eu não souber falar ou colocar, o Senhor complete. Porque o poder está nele, não em mim. Eu estou aqui como ponte para vocês. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, para de olhar para o que você não pode fazer. Para de olhar para as suas limitações. Chega diante de Deus, agradeça esse lugar que você está hoje. Porque ele não é definitivo. Ele não é para sempre. Essa dor teve hora para começar e vai ter a hora para terminar. Então, enquanto você está passando por essa dor, por essa angústia, por essa aflição, faça como Daniel. Agradeça ao Senhor, porque Ele vai fazer. Ele está fazendo. Ele permitiu você chegar aí, Ele vai tirar você desse lugar. Não existe nenhuma dor que tem ali, a não ser que você não queira que essa dor passe. Ah, Fernanda vai me dizer que tem gente que gosta de ficar com dor. Tem pessoas que não querem ser consoladas. Em Jeremias fala, eu não lembro o texto direito, mas fala que Ramá chora. E Raquel chora por seus filhos e não aceita ser consolada. Eu vou ver se eu acho esse texto e coloco na legenda para vocês. Tem pessoas que não aceitam ser consolado. Não aceita ser confortado. Quer ficar ali naquela dor. Porque quer que as pessoas ficam perguntando, e aí, como é que tá? Se você quer que o seu problema seja resolvido, se você quer sair deste lugar, porque ele teve um dia que ele começou, ele vai terminar. Porque quem cerca você é a misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus nos livra de todos os laços. Salmos 32:10, o ímpio, a pessoa que não tem intimidade com Deus, a pessoa que não conhece a Deus, a pessoa que não sabe que Deus faz, que está achando que é só na força dele que ele vai conseguir sair desse lugar, ele é cercado de dor, o tempo todo cercado de dor. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. Deus não quer que você fique nesse lugar de dor e faça como morada, crie raízes neste lugar. Deus quer que você dobre os seus joelhos e agradeça, porque Ele tem algo novo para derramar sobre você nessa dor. Deus tem um ensino novo para você. E é algo tão grande que você não vai conseguir segurar nas suas mãos. Você vai querer derramar, você vai querer passar para outras pessoas. Quantas pessoas serão abençoadas porque hoje você está nesse lugar? Então, faça como Daniel, chega na presença de Deus, acabou de ouvir um decreto que custaria a sua vida. Ele falou, Senhor, eu estou aqui, eu te agradeço. Daniel foi fazer o que ele já costumava fazer, que era orar. Não saia da presença de Deus, porque todos os problemas que chegarem até você serão barrados pela misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus te cerca. Os problemas, as dificuldades não atingirão você, não derrubarão você, não te derrotarão. Tem prazo de validade, começou, vai acabar. Eles vão encontrar a misericórdia de Deus te cercando, te protegendo, te guardando, porque o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia do Senhor o cerca. Então agora eu quero convidar você para olhar para o seu problema, para a sua dificuldade. O que você está passando aí? Qual é a sua angústia? Qual é a sua dor? Aqui no Salmo 32:10 que eu li, fala que a misericórdia do Senhor cerca você. Então, antes que algo venha te destruir, bate no paredão da misericórdia de Deus. E você não precisa ficar com dor o tempo todo, angustiado o tempo todo, ansioso o tempo todo, desesperado o tempo todo. Você vai desesperar? Vai, porque você é um ser humano. Você vai ficar angustiado? Vai. Você vai ficar ansioso? Vai.
Mas não vai permanecer dessa forma, porque a misericórdia do Senhor o cerca você. Então você vai olhar para a misericórdia, para o que Deus está fazendo, para o que Deus vai fazer. E você vai chegar com Ele com o coração grato, porque dessa situação, Deus tem um presente para derramar sobre a sua vida, para algo novo que você vai viver na nova estação que está chegando. Então chega diante de Deus e comece a agradecer. Salmo 100 para terminar esse dia. Eu queria desafiar você para decorar esse salmo. Quando começar as suas lutas, quando começar as angústias, a perturbação na sua cabeça, você diz: celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Reconheça, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos do seu povo e rebanho do seu pastoreio, é Ele quem governa os nossos dias. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Pessoas podem não ter sido fiéis a você. Pessoas podem ter rejeitado os seus sonhos, ter prejudicado você, mas o Senhor, com a misericórdia dele, cerca você e está interessado em cada detalhe dos seus sonhos, por menores e menos importante que você acha que seja. Para Deus, tudo que envolve você tem um valor e tem medidas na cruz do Calvário, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos salvos de uma condenação eterna e fôssemos salvos de cada um dos nossos dias maus, dos nossos dias ruins. Coisas que você acha que Deus tem, Salmo 100 que eu li, tá? Que você acha que Deus tem mais o que fazer do que preocupar com as suas pequenas dores. Deus está interessado em tudo, porque são as pequenas coisas que se transformam grandes, porque o inimigo das nossas almas não precisa de ter nada grande na mão para fazer um estrago grande na nossa vida. Então olha para a misericórdia de Deus, você vai ser cercado de dores. Assim como as pessoas que não conhecem a Deus são cercadas de dores. Só que antes das dores atingirem você, você é cercado da misericórdia dele. Salmos 32, 10. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida e que em nome de Jesus você encontre gratidão, tenha um coração grato em qualquer momento da sua vida e faça o que você costuma fazer. Se desesperar, arrancar os cabelos, não dormir, se angustiar, não. Faça o que Daniel já fazia todos os dias. Corra para a presença de Deus com uma rotina certa, porque você vai ver que certamente a bondade do Senhor vai te seguir, vai te acompanhar, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco os meus irmãos na tua presença. O Senhor conhece as necessidades de cada um. Necessidades essas que podem ser pequenas, podem ser leves, mas também pode ser muito grande. Qualquer nível de dificuldade dos meus irmãos, que eles possam ver a bondade do Senhor os cercando. E possam agradecer ao Senhor, porque o Senhor vai derramar sobre eles nessa estação um presente precioso que vai fazer com que os meus irmãos se fiquem tão plenos de alegria no Senhor, que vão derramar este presente precioso e único que o Senhor vai derramar na vida deles, na vida de outras pessoas. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu quero ministrar cura sobre sua vida. Se você estiver com alguma enfermidade no seu corpo e está tomando alguma medicação, ou ainda nem está tomando medicação, que Deus o cure nessa manhã, em nome de Jesus o Cristo de Nazaré. Se a medicação que você está tomando, você tomou e nem sentiu nada, melhora, mas que o Espírito Santo potencialize essa medicação e você seja curada ainda hoje, em nome de Jesus. Eu sei que tem muita gente com dengue e eu peço em nome de Jesus que o Senhor cure os meus irmãos que estão com dengue neste momento, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Mas se a sua dor é na alma, você está angustiado, sufocado, sem ar aí, eu ministro cura e que o Senhor, Pai, Espírito Santo de Deus, quebre todas essas correntes que aprisionam emocionalmente os meus irmãos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau. Tchau, meus amores.